Boa noite a todos. Antes de nós iniciarmos, nós vamos passar um pequeno recado, né? Em junho vai ter o nosso bazar beneficente. Mais para frente nós vamos dar alguns detalhes a respeito, né? E nós também teremos o caldo verde. Quem participou da última vez, né, tem a lembrança de que foi muito bom. Nós temos também uma rifa para a Páscoa das Crianças, né? Essa rifa custa apenas R$5. Quem puder ajudar, estamos recebendo a ajuda. Utilizando como abertura os versos de uma canção, nós vamos agradecendo a Deus, Pai da vida, a oportunidade de todos nós estarmos aqui presentes na noite de hoje. Deus está aqui nesse momento, sua presença é real em nosso viver. Entregue sua vida e seus problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus nos trouxe aqui para aliviar o nosso sofrimento. É Ele o autor da fé do princípio ao fim, dos nossos tormentos. E ainda, se vier noites traiçoeiras e a cruz pesada por Cristo estará conosco, e o mundo pode nos fazer chorar, mas Deus nos quer sorrindo. Essa mensagem nos fala exatamente sobre a possibilidade de nós estarmos sempre presentes, buscando ajuda divina, ajuda dos amigos espirituais. Então nós vamos agradecendo essa oportunidade bendita de estarmos aqui hoje. E para que nós possamos fazer a leitura antes das nossas palestras, nós vamos pedindo para o Sidney que possa fazer por nós a leitura e depois a Ângela vai fazer a palestra. O tema é socorro espiritual. Olá pessoal, vamos fazer a leitura de preparação do ambiente com o livro Vinha de Luz de Chico Xavier. A lição 115, Armai-vos. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, havendo feito tudo ficar firme. Paulo, Efésios, capítulo 6, versículo 13. O movimento da fé não proporciona consolações tão somente. Buscar-lhe as fontes sublimes para retirar apenas conforto seria proceder de maneira igual a uma criança que só enxerga guloseimas. É indispensável tomar as armaduras de Deus nas casas consagradas ao labor divino. E lógico aproximar-se o filho adulto de presença paterna com a exclusiva preocupação de receber carinho. A mente juvenil necessita aceitar a educação construtiva que lhe é oferecida, revestindo-se de poderes benéficos na ação incessante do bem. Boa noite a todos, a todas, que a paz de Jesus possa estar em nossos corações, em nossas mentes e em nossas ações no nosso dia a dia. Hoje o tema
socorro espiritual. Eu vou trazer aqui alguns pontos para a nossa reflexão, para o nosso conhecimento. Se porventura alguém quiser depois aprofundar, vou deixar também alguma bibliografia aqui para vocês consultarem em casa, mas é algo bem interessante porque está ligado intimamente a nós, porque nós somos, antes de mais nada, seres espirituais. Então, primeiramente, eu gostaria de deixar um ponto bem destacado, que eu acho de muita importância, que porventura pode parecer, nós aqui, enquanto voluntários, tarefeiros de uma casa espírita ou de algum outro lugar, alguma outra casa de oração, podemos parecer que não estamos tão bem na condição daqueles que são assistidos, que são frequentadores. Porém, muito pelo contrário, nós também estamos na mesma condição, nós também nos auxiliamos uns aos outros, passamos pelas assistências, pelas orientações, trocamos informações uns com os outros, nós nos fortalecemos. Então, todos aqueles que estão envolvidos numa casa espírita, por exemplo, também têm os desafios, as dificuldades, dias melhores, dias mais difíceis, como todos nós. Nós somos também tão necessitados de aprendizado como todos. E isso é muito importante, porque todos estamos realmente no mesmo barco. E é importante a gente ter isso em mente, que às vezes só porque alguém pode porventura fazer uma leitura, fazer aqui uma pequena explanação, mas é tão necessitado quanto de tudo aquilo que está sendo dito, também precisa ser ouvido. Bom, para esse tema socorro espiritual, nós vamos trazer aqui um breve esclarecimento sobre o que é obsessão. E isso está lá no livro dos médiuns. Está assim toda a doutrina de Allan Kardec, mas no livro dos médiuns é tratada de forma mais detalhada. E o item 237, ele fala o seguinte: obsessão, domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Nunca é praticado senão pelos espíritos inferiores, aqueles que ainda estão aprendendo, estão ainda em erros, enfim, que procuram dominar os seus, aqueles que eles buscam, né? Que eles naquele momento são vítimas. Os bons espíritos, no entanto, eles não praticam nenhum tipo de ato que vá prejudicar o ser encarnado. Muito pelo contrário, eles aconselham, combatem a influência dos maus, e se por acaso o seu protegido ali não ouvir ele naquele momento, não tem importância, ele se afasta, ele espera o momento certo. Então esses são os nossos anjos da guarda. Então há uma diferença daqueles espíritos mais evoluídos que auxiliam enquanto nós aqui encarnados estamos nas nossas tarefas, e aqueles irmãos que já desencarnaram, no entanto, ainda estão presos à matéria, presos aqui ao plano físico, e ficam, às vezes, a perseguir ou, enfim, a influenciar de forma negativa aqueles que estão encarnados. Então, a obsessão, em linhas gerais, trata desta forma. Bom, quando nós pensamos em obsessão, assim, só para entendermos, a principal ligação se dá pelo pensamento. Isso é um fato, assim, que não traz nenhuma dúvida pela doutrina espírita. E quando nós, porventura, estamos ligados, essa ligação pode ser sutil também, não precisa ser tão próxima, mas estamos ligados a alguma influência negativa, nós vamos perceber que os nossos pensamentos são como se fossem assim, aumentados, potencializados.
Então, se eu estou, por exemplo, triste, é uma tristeza, tá? Aquilo vai ganhando uma certa força, e eu vou encontrando uma certa dificuldade em sair dessa tristeza. Então, pode estar ali ocorrendo alguma influência que está prejudicando essa virada de página que a gente tem que dar naturalmente. Então, conhecer a si mesmo é um fator muito importante para que nós possamos entender quando, porventura, estamos à mercê de alguma influência. E ela vai sempre se dar a partir de uma pequena portinha que a gente abre. Então, se eu me encontro naquela situação de revolta, que eu continuo pegando um fato, insisto naquele fato, não deixo aquilo passar, então aquilo vai sendo uma porta que eu vou abrindo. E vários que estão naquela mesma faixa de revolta, eles vão encontrar livre acesso e eles vão também contribuir para isso. Olha só que interessante, lá no livro Nos Bastidores da Obsessão, ditado pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda e trazido pela psicografia de Valdo Pereira Franco, ele fala o seguinte, que a obsessão ocorre como que a viciação mental, veja, um vício de pensamento, aquele pensamento que teima em ficar, a viciação mental resultante do pensamento vibrando na mesma onda, transfere-se a uma psicosfera pessoal do seu eminente, daquele que está emitindo aquilo. Então veja, um pensamento que está vicioso, ele acaba se imantando e formando uma camada exterior, uma psicosfera. E vai acontecendo que aglutinam-se forças, ou seja, vem e gruda forças, vamos dizer assim, da mesma qualidade, emanadas por outras inteligências desajustadas, outros seres, que podem ser até encarnados ou desencarnados. E isso vai fazendo o quê? Que essa energia toma um potencial, porém um potencial destruidor no sentido de desarmonizar, né? Desarmonizar tanto o campo mental, psíquico e chegando até o campo físico. Então veja, quando tem aquele pensamento que vai insistindo e nós vamos alimentando, de repente chega um momento que ele está se alimentando sozinho. Por quê? Porque ele vai de encontro àqueles outros que também estão vibrando nessa sintonia. Então, o que era uma coisa pequena vai ganhando uma certa força e vai sendo um pouco mais difícil da gente sair daquilo, virar a página, né? Por isso, aí vem a necessidade do socorro espiritual. Bom, aqui ele vai falar também que essas energias são dirigidas aos encarnados e sintonizam pela onda do pensamento e vão atingir, como foi dito aqui, os centros da forma, assim, a forma do corpo físico e do corpo espiritual, certo? Bom, para a gente ter uma ideia dessa questão de sintonização, vamos dizer assim, sintonia, né? Vamos imaginar, sabe aqueles dias de chuva, quando a chuva bate assim na janela e forma algumas gotinhas de água? Né? Aqueles respingos de água e formam várias gotinhas. Se nós observarmos essas gotinhas, em determinado momento elas começam a correr assim, correr janela abaixo, pela força da gravidade. Só que às vezes, quando tem duas gotinhas um pouco próximas, elas começam a correr para baixo, mas elas sentem uma atração e elas se unem numa gota maior e depois elas descem. Então existe uma atração entre elas. Isso ocorre porque a água tem uma propriedade chamada coesão, onde o hidrogênio da água, ele tem essa atração. Então ela se atrai. Por isso que a água ela sempre tem esse formato arredondado, quando em pequenas quantidades, porque ela vai se atraindo, né? Ela sempre está junta. E no caso dos pensamentos, tanto positivos quanto negativos, funciona da mesma forma. Nós atraímos. Se nós estamos numa linha mais elevada, nós vamos atraindo e recebendo
e emanando aquele tipo de pensamento, naquela vibração. No entanto, se eu estou mais revoltado, mais zangado, enfim, ou até assim, podemos dizer tristes, depressivos, o que vai acontecer? Nós vamos também atrair esse tipo de pensamento. Então é como se aquela gotinha, ela está ali, mas ela vem a outra e se une, ela forma um peso maior, né? Pode acontecer isso tanto para as coisas boas como para as coisas que não são boas, aquela influência que não é interessante. Então, nós temos que ficar atentos quando a nossa cota está um pouco diferenciada. É muito importante a gente se conhecer, porque quando a gente sai do nosso eixo, nós logo percebemos e vamos cortando aquele mal pela raiz. Não vamos deixando ele crescer, não vamos deixando várias coisas se aglutinarem, como explica aqui o nosso benfeitor. Mas a gente falou então do processo de obsessão. E o que é a desobsessão? A desobsessão é justamente cortar esse elo quando ele é ruim, né? Quando é uma influência negativa. Então, a desobsessão, ela é um trabalho assim, que ocorre principalmente no plano espiritual pelos nossos benfeitores, inclusive os nossos anjos da guarda. Mas ela também precisa do auxílio aqui do plano físico. As casas de orações, por si mesmas, assim, como elas promovem a elevação do ser através da oração, a busca das coisas divinas, ela já dá uma, né, assim, existe aquela quebra daquela sintonia negativa. E as casas espíritas também funcionam dessa forma. Além das orações, nós temos também a parte do consolo, a parte da orientação, a parte do estudo. Tudo isso vai colaborando. Mas nesse quesito específico da desobsessão, o nosso benfeitor também, Manuel Filomena de Miranda, ele nos fala que é um socorro. Mas olha que interessante, um socorro aos que já transpuseram o limiar da imortalidade e se aprisionam ou se prendem, né, voluntariamente à retaguarda dolorosa, quando poderiam ensaiar os primeiros voos para mais amplos tentames para a felicidade. Então, voltando aqui, é aquilo que acontece, que é um trabalho para libertar, vamos dizer assim, os espíritos que estão ainda aqui presos a uma questão que eles viveram, mas que passou, mas eles não conseguem se libertar, ou porque eles se revoltam, porque eles estão apegados à matéria, à vida que eles tiveram, às pessoas que estavam aqui, eles não conseguem se libertar, por uma ignorância ainda da sua existência, da sua essência, vamos dizer assim, espiritual. Então eles se prendem, eles necessitam o quê? De uma orientação, para que não fique aqui nesse sofrimento, porque ficar num estágio que você não pertence mais, invariavelmente vai causar sofrimento. E se aproximar daqueles que estão aqui, também vai causar um certo sofrimento, principalmente na questão energética. Então, a desobsessão vai libertar, vai mostrar a esses espíritos que eles precisam ir a uma outra realidade, que é a realidade espiritual. Naturalmente, essa realidade, muitas vezes, vai fazer com que eles se encontrem com a sua consciência, com aquilo que eles fizeram que não foi legal, e eles então querem esconder. Um exemplo bom disso é o que ocorreu, que foi relatado no livro Nos Domínios da Mediunidade, pelo espírito André Luiz. Então, ele vai trazer pela psicografia de Chico Xavier um desses exemplos, onde numa sessão de orientação a esse espírito desencarnado e revoltado naquele momento, vai ser trazido a ele o porquê que ele passou aquele sofrimento, onde lá atrás ele faltou, e ele no primeiro momento pode não querer verificar.
Bom, como nós temos aqui as tarefas mediúnicas e as casas espíritas vão também trazendo a oportunidade da educação mediúnica, nós vamos entendendo que todo esse intercâmbio com a espiritualidade, inclusive para todo esse trabalho que Allan Kardec trouxe na doutrina, foi realizado através da mediunidade. E a mediunidade, que é esse, como falamos, esse intercâmbio do mundo físico com o espiritual, ele vai trazer o quê? Esses médiuns que podem ter a psicografia, a psicofonia, a vidência, e os médiuns que vão ter a doação. A doação, a princípio, todos nós somos capazes de ser médiuns de doação. E nesse trabalho aqui, relatado por André Luiz, ele vai citar que esse espírito estava ali teimando, assim, não estava percebendo a sua realidade, e foi trazido a ele uma tela do plano espiritual, mas que foi plasmada pela energia daqueles médiuns ali presentes, encarnados, né, aqueles médiuns, doando a sua energia, a espiritualidade forma tipo uma tela mental. Essa tela é mostrado o que ele fez naquela vida, a última que ele viveu. Só que é tirado da onde essa imagem? Da própria consciência do espírito, da própria mente do espírito, só que ele não quer acessar naquele momento. Então é projetado como se fosse um filminho. E ele vai perceber que o sofrimento dele veio de um erro que ele cometeu, principalmente de abandono com a sua mãe. E ele vai cair, então, num arrependimento muito grande. Esse arrependimento é necessário para que ele aceite o auxílio para sair daquela situação, para finalmente começar a reconstruir a sua vida, através do aprendizado, através da reparação, indo para moradas onde vai ter, além desse aprendizado, a oportunidade do trabalho, da tarefa. A tarefa que vai reconstruir. Muitas vezes nós voltamos a outra vida aqui corpórea, justamente com aqueles que nós tivemos as nossas dificuldades em outras vidas, que nós precisamos reconstruir. Por isso que é tão necessário esse perdão, porque nós começamos o quê? A finalmente, né, a reatar aquele laço que estava mal feito, nós vamos transformando em laços de amor. Bom, mas como aqui, para nós termos esse socorro espiritual, uma das principais, a palavra-chave que nós temos que trazer é realmente o nosso pensamento, porque ele é a porta de entrada e de saída, de entrada para o bem e de saída para as coisas que não são boas. Nós temos que ver o nosso pensamento. Então o Mestre Jesus, ele orientou diversas vezes sobre esse cuidado que tínhamos que ter. Em Mateus, no capítulo 24, ele vai trazer um bom exemplo, dizendo a todos que estavam ali, inclusive a seus discípulos, a necessidade de vigiai e orai, para não cairdes em tentações. Vigiar é justamente observar os pensamentos. E orar nada mais é do que o refúgio para esses pensamentos. Porque quando nós estamos em uma situação que percebemos que não é boa, os pensamentos continuam insistindo em pensamentos ruins, críticos, o que acontece? A oração auxilia a quebra, né? a harmonização do nosso pensamento. Nós vamos voltando a uma harmonia que nós conhecemos como da nossa normalidade. Então é necessário os dois, a vigilância e a oração. Eu costumo dizer que o vigiai é um orai constante. É aquela a nossa atenção no dia a dia, de quando estamos escorregando e consertar. E uma coisa importante da gente perceber, que é muito comum também no nosso dia a dia e que vai facilitar a nossa desarmonização, é a crítica. Nós muitas vezes vamos nos envolver em muita crítica, em muito julgamento.
E é difícil quando alguém chega para nós e fala que nós estamos críticos, que estamos demasiadamente julgando. Nós até achamos estranho, mas se refletirmos as nossas ações e percebermos de fato, nós temos que nos corrigir. Porque a crítica realmente, ela é uma porta muito grande para toda influência negativa. E depois aquilo vai ficando cada vez mais difícil. Então, vamos substituir a crítica pela criatividade. Em vez de nós focarmos naquilo que não está dando certo, ou naquela situação das pessoas que estão agindo e nós não estamos gostando, vamos ser criativos para saber como é que eu posso conviver com aquela pessoa ou naquela situação sem me ferir ou sem ferir o outro. Então vamos criar maneiras criativas de nós deixarmos o amor fluir melhor, sermos mais amorosos uns com os outros, para que essa nossa energia vá se refazendo, para que nós possamos ser, sim, em vez de aglutinadores de coisas ruins, nós vamos ser emanadores de coisas boas. Nós vamos emanar energias mais positivas. Vamos ser aqueles que, em vez de criticar, pode aconselhar, pode apoiar. Quanto apoio falta, né, uns com os outros? Às vezes nós estamos num círculo de familiares e nós não encontramos apoio nos nossos familiares. E às vezes somos nós que não estamos apoiando os nossos familiares. Então vamos perceber isso e vamos mudar, virar a chave, mudar o nosso pensamento, porque ele realmente é a chave principal do socorro espiritual. O socorro espiritual, ele se inicia com a nossa vontade, com a nossa atitude. E os benfeitores nos falam que não adianta nós forçarmos a vontade de ninguém, inclusive da espiritualidade. Não é assim. Nós precisamos despertar pelo amor, pela orientação da realidade, pelo menos aquela que a gente conhece, da vida espiritual, e também da necessidade daquele que está vivendo aquela problemática. Nós precisamos nos colocar no lugar para poder trazer realmente a condição daquele ser despertar, para ele verificar onde está errando, onde está indo ao contrário à lei divina. E porque essa lei divina foi feita para nós sermos felizes, como diz aqui na preparação também. Deus quer nos ver sorrindo. Nós podemos até chorar, mas Deus quer nos ver sorrindo. E isso serve para nós aqui no plano físico, ou para quando estivermos no plano espiritual. Isso serve para todos. Aquele que porventura nós possamos classificar como nosso inimigo, ele ainda vai ser nosso amigo. Ele ainda vai nos ajudar e nós vamos caminhar felizes. Pode estar um pouco longe, mas isso vai acontecer. Vai depender da nossa atitude. Bom, aqui gostaria de também trazer mais um destaque importante dos passes que são ministrados nas casas espíritas, que são energias que vão nos auxiliando a cortar aquelas influências negativas, a perceber os nossos pensamentos e a sermos mais senhores dos nossos próprios pensamentos. Então, o passe espiritual é uma troca de energias muito importante e que nos auxilia demasiadamente ao nosso controle e ao nosso socorro espiritual, que vai refletir não só na nossa condição psíquica, nossa condição emocional e na nossa condição física, nossa saúde física. Além dos passos, nós temos a orientação, as escolas, que sempre é importante nós buscarmos. Quanto mais conhecermos, mais nós vamos ter forças para atrair e buscar a atração do que é bom. Só finalizando aqui, vou trazer só mais uma orientação do André Luiz, mas agora no livro Libertação. Ele vai falar dessa condição para que nós possamos, né, ter uma proteção espiritual, um socorro espiritual efetivo
Precisamos manter no padrão a firmeza superior, com suficiente disposição para o bem. Então vamos insistir no bem, isso que ele quer dizer. Esse esforço nobre e contínuo, ele vai trazer uma melhoria nos nossos princípios mentais, nosso tipo de pensamento, afeiçoando-se às fontes sublimes da vida. Ao invés de nós convertermos em material absorvente das irradiações enfermiças e depressivas, nós vamos passar a emitir raios transformadores e construtivos em benefício de nós e dos outros. Então, vamos mudar, né? O que hoje nós podemos parecermos frágeis, não somos. Amanhã seremos grandes potenciais emanando amor. Não vamos duvidar disso. Vamos nos dar as mãos, permitir essa troca, permitir esse auxílio e acreditar que Jesus, o Mestre querido, foi o primeiro a nos trazer esse esclarecimento, essa força e a necessidade de nós realmente nos conduzirmos às coisas divinas, através do nosso pensamento melhor, através da nossa emoção e do nosso amor fraternal. Então tenhamos todos uma boa palestra, uma boa assistência, e um bom retorno aos lares, e que possamos continuar nessa sintonia, vigiando os nossos pensamentos, nos conhecendo e buscando o auxílio e buscando oferecer o auxílio. Muita paz a todos, graças a Deus. E agora vamos às nossas fluidificações das águas. Graças a Deus. Muito obrigado, Ângela. Agradecemos, Pai da vida, as palavras que foram ditas na noite de hoje. Estamos agradecendo a assistência espiritual da noite de hoje também. E te pedimos, Mestre Jesus, te pedimos, amigos espirituais, Deus Pai da vida, que possam fluidificar as águas dessa casa, fluidificando as águas dessa mesa, as águas que estão em poder dos nossos ouvintes, as águas que estão na sala de paz, que fluidos benéficos, salutares, energizantes, sejam colocados nessas águas, para que nós, ao sorvermos, ao bebermos dessa água, nos sintamos mais tranquilos, mais calmos e mais serenos. Que essas águas possam atingir o nosso corpo físico e espiritual, sanando as nossas dúvidas, nos colocando sempre em prol da espiritualidade amiga, em contato com os amigos espirituais. Graças a Deus. Agora a Ângela vai fazer as vibrações da noite de hoje. Nessa mesma sintonia, nós vamos buscando em nosso interior as melhores vibrações de paz, saúde, equilíbrio, harmonia. Nós vamos buscando na natureza, imaginando
natureza, que vem dos recursos trazidos pela espiritualidade e que vem da doação de cada um de nós. E assim, agradecidos por essas vibrações de amor, nós vamos agradecendo a Deus, o Pai da vida, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos hoje. Que o nosso coração esteja cada vez mais voltado a toda a bondade do Pai e as bênçãos infinitas que Ele derrama sobre todos nós. Nós possamos sentir a Sua presença no nosso dia a dia, possamos estar ligados através da oração com bastante frequência, no nosso levantar, no nosso despertar, ao nós adormecermos, possamos manter essa ligação. Que Jesus, o Mestre amado, possa nos conduzir, principalmente se estivermos tomando algum caminho que não seja bom, retomando o caminho benéfico, as nossas tarefas possam ser também realizadas com a bênção de Jesus. Agradecemos a todos, que Deus abençoe a cada um, que assim seja, graças a Deus, uma boa assistência a todos. Graças a Deus, nós vamos intercalar algumas chamadas, porque nós temos 2 salas de passe, né, para depois nos sobrecarregar, tá bom?